Boa tarde, Bruno. Tudo bem? Meu nome é Rosana Jardim, sou artista visual. Nasci, vivo e trabalho em Goiânia e tive a honra de ser selecionada para a exposição aqui no Museu de Arte Blumenau, que para mim é uma honra, né? Museu tão lindo. E para começar, já gostei da cor das paredes da exposição, que deram assim mais vida ainda para as minhas obras. Eu comecei a minha carreira meio um pouco por gostar muito de pintura e um pouco pelo destino. Foi assim, eu casei, fui para São Paulo, eu e meu marido, nós somos goianos e voltamos para Goiânia. E nessa volta para Goiânia, eu tenho minha formação, eu sou psicanalista de crianças pelo SETI Sapiens em São Paulo, psicodramatista também, psicóloga, né, com essas duas especializações. Aí, chegando em Goiânia, psicóloga clínica, né, então, até vir cliente, como é que faz, hein? Fica lá. Quem disse que eu dou conta? E aí me chamaram para fazer aula de canto, eu fiz uma aula de canto até com a Norina Barra, que ela trabalhou junto com a Elis Regina, um encanto de gente, ela e a turma. E me chamaram para fazer desenho. Eu falei, epa, desenho eu já sou fascinada. Eu olho uma pintura, eu fico assim, enlouquecida. Aquilo ali me atrai como se fosse um imã, assim, daqueles mais imãs grandes, porque eu fico fascinada, principalmente quando uma tela branca, de repente, por técnicas de cor, luz e sombra e desenho também, como é que elas se transformam de plano em 3D? Isso é uma mágica, para mim é uma mágica. E isso me fascina. Então eu comecei a estudar desenho, estudei com vários artistas goianos, que como eu já recebi um feedback disso, falaram que eles foram muito generosos, foram mesmo, me ensinaram muito, e dentro do meu caminho eles me deram suporte. Eu acho que para você começar qualquer coisa é um caminho, né? Tem que ter muita coragem, né? Eu tinha coragem e eu ia. Para mim não tinha dificuldade nenhuma. Se tinha, eu não via, não percebia. E algum tempo atrás eu comecei a perceber que existe um certo, assim, vamos dizer, existia, que está mudando, né? Um certo preconceito, principalmente pela artista mulher. Mas essa é uma parte que eu acho que já está sendo ultrapassada. E é isso, e temos grandes artistas mulheres em Goiânia, artistas homens, artistas de todos assim, os gêneros, e Goiânia ela é um celeiro de arte. Eu acho o goiano muito criativo. Então, é isso. Agora eu compartilho com os amigos, a Goiânia tem várias galerias muito interessantes, tem a feira de arte. Goiânia está mostrando muito potente com a arte que produz. E expor no museu, para mim, é uma honra, eu acho que é muito bom para qualquer artista. E eu sei assim, que aqui existe um critério para selecionar as obras, que isso também foi muito importante para mim. E o local e a reputação deste local, que ele é um local muito bem visto, né? Então, isso foram esses que me fez fazer a inscrição para a seleção. Então, a arte me proporcionou assim, conhecer gente muito bacana e ver coisas que tocavam muito a minha alma. A arte, né? A arte toca muito a minha alma, qualquer que seja.
música, teatro, dança, as artes visuais. Então, eu acho incrível a arquitetura, o mobiliário. Então, para mim, o mundo é permeado de arte. E isso, a gente, na verdade, a gente respira arte, né? Agora, uma coisa intrigante, eu vou contar. Teve uma vez que eu fui para Nova York e eu estava com meu marido e eu falei para ele assim, eu levei uns gilets, que é uma cópias de trabalhos meus. Sou fã da Yoko Ono, vou comprar ela. Cheguei na casa dela lá, não podia, porque a gente podia ir só pelo correio. E como a gente estava indo para casa de um nosso primo, em São Francisco, aí ele, falei, Eugênio, você não quer mandar essa uma para Yoko Ono pelos correios, já que estava lá, né? Aí ele mandou. Aí, passado um tempo, eu recebi um cartão dela. Tá ela, o John Lennon, aquele cartão que tá ela e o John Lennon na cama. E ela escreveu, a secretária disse que ela escreveu de próprio punho, né? Ela escreveu obrigada por compartilhar, amor. Então, assim, isso foi intrigante. Conhecer uma pessoa. Posso contar outra? Claro. Foi numa exposição que eu tive, que foi lá em São Paulo. Essa também foi muito interessante. Coisas assim que, às vezes, elas acontecem fora do que já acontece, né? Eu estava fazendo uma exposição na Rua Normandia, lá em São Paulo, e uma amiga falou para eu chamar ele é um crítico de arte, e ele me deu o telefone, e eu falei para ele, e aí eu liguei para ele, ela me deu o telefone, liguei para ele, falei, aqui é a Rossana, eu sou um artista de Goiânia, eu estava no orelhão, eu não ouvia nada. Eu falei, vou ir levar o convite para você. Aí ele virou e falou assim, não veio não. Aí eu tava com uma amiga, eu falei, Helena, nós vamos deixar o convite lá na caixa de correio, porque eu acho que ele não quer ser incomodado, mas eu vou deixar o convite na caixa de correio. Feito, né? Aí nós fomos, deixamos lá na caixa de correio dele. Aí 2 dias passados a abertura, eu recebi ele deixou uma carta, um texto assinado para mim, e aquilo me surpreendeu muito. E depois nós ficamos amigos. O nome dele é Luiz Serafim. E ele foi presidente do Conselho da Bienal, depois ele trabalhou no MASP, acho que também no Museu de Arte Contemporânea, no MAC, né? E então aí nós ficamos amigos, né? Foi uma coisa inusitada. Essas coisas da coragem que eu tinha, né? Agora não sei se eu falei isso, não, mas enfim. Eu acho que o meu processo de criação, ele é assim, muita coisa assim, eu vejo e falo, que legal, vou fazer. Então é muito coisas que eu vejo, por exemplo, agora traseira de caminhão, né, que é meu mais recente tema. Por exemplo, eu comecei com carrinho de pipoca, eu olhei pro carrinho de pipoca e falei, nossa, que lindo, vou pintar. Aí eu fui a bicicleta. Agora, o processo dessa exposição, que chama Sons, eu estava fazendo aula de piano. Eu falei, nossa, eu queria transportar estes sons para a tela. Que até o piano era da minha sogra, eu comecei a fazer e eu sei que eu me emocionei muito quando eu comecei a tocar. Pouca coisa, não é nada de profissional, mas assim, aquilo ali me emocionou muito, o som do piano. E eu quis traduzir essa emoção que eu senti nas obras. E eu tinha por acaso, aí já vem a coisa do por acaso, ou não, né? Eu tinha feito umas linhas, umas obras, para um outro trabalho. Eu falei, vou fazer. Aí eu peguei foi até aquela ali, tava toda as linhas maiores. Eu falei, vou fazer teclado de piano. E aí, quem sabe eu consiga pôr um pouco de som dentro da cor e do visual, né? Foi isso, o som, agora a cor. Quer saber sobre cor? Cor é uma coisa assim que eu acho fascinante. Comecei a olhar a cor, observar a cor, quando eu na estrada, observando tons de verde, tons de terra. Então eu falo que a natureza é a grande mestra
Na natureza tem assim combinação por cores opostas, cores complementares. A natureza está ali grande mestra e eu tive professores que me alertaram para isso também. E eu acho que assim a vida ela é muito colorida. Basta olhar para o nosso céu brasileiro, que é um céu azul, de um azul assim inigualável. E eu penso que a cor, ela está muito vibrante no Brasil, em Goiás. Por exemplo, em Goiás, o céu lá é muito quente e muito calor. O sol, eu amo o sol. E então a cor é uma coisa, e a cor traz vida. E lembrando do Seráfico, ele falou que quando ele foi na exposição, ele tinha ficado viúvo. Quando ele viu essa exposição cheia de cor, ele falou que aquilo ali acalentou ele. Então, isso também que eu gosto de levar na meu trabalho, na minha obra. Eu gosto de levar alegria, eu gosto de levar a beleza da vida. Eu acho que a vida é muito bela. Eu não estou falando que a vida é sempre a vida tem os seus altos e baixos, né? Todos temos, mas com tudo isso a vida vale a pena, eu acho. E a cor, eu acho que a cor, ela estou viva. Estejamos todos vivos e convido você para ver a exposição aqui no Museu de Arte Blumenau. Vai ser uma honra ter a sua presença.